Agora, em geral, né, esse mundo da fisioterapia, né, e se você vê que isso com bons olhos, isso é disponível para a população brasileira, a quantidade de fisioterapeutas, de tratamento, como é que isso é no nosso país? Alguns pontos importantes, né? Dentre eles, por exemplo, a fisioterapia em geral, ela é vinculada a plano de saúde, né? Então, Uhum. grande parte das clínicas de fisioterapia, elas são clínicas credenciadas a planos de saúde, e esses planos, a gente sabe em todos os aspectos, não só para fisioterapia, mas para a parte médica e para outras especialidades, eles pagam muito, muito pouco. Uhum. Então, a clínica vinculada à fisioterapia de convênio, infelizmente, ela tem uma qualidade, ela tem um- uma fisioterapia diferente. Eu diria que muito diferente. Agora, a gente tem algumas clínicas, que aí sim elas trabalham com modelo de atendimento particular, elas não utilizam o credenciamento dos planos de saúde, e aí a gente tem alguns centros bons em São Paulo. Eu diria que ainda há poucos. A gente não Uhum. tem muitos centros bons, poderíamos ter muitos mais, mas isso vem crescendo, vem se desenvolvendo, e eu acredito que tem um campo aí enorme ainda para desenvolvimento. O que eu acredito hoje que falta, né? Falta primeiro, o fisioterapeuta ele tem um pouco mais de coragem para empreender e criar a própria estrutura e a capacidade de gerir essa estrutura a Uhum. nível financeiro, a nível administrativo, que muitas vezes é o que falta. E o que que acontece muitas vezes também? O fisioterapeuta ele, ele tem um papel secundário a, a área médica, então Uhum. ele acaba não desenvolvendo o próprio negócio, a própria clínica, não empreendendo, porque ele está vinculado secundariamente a um outro profissional. É, eu digo sempre que grandes desafios eles estão ligados a grandes riscos É, e estão ligados a grandes conquistas, né? Então, é. ou a gente batalha, se desafia e corre Uhum. risco, ou então a É, gente não sai do lugar, né? é. Eu estava dando uma pesquisadinha ontem lá, Léo, eu vi que tem o número aproximado de fisioterapeutas no Brasil, o número que eu vi lá é 240 mil fisioterapeutas registrados. Sim. Eu nem sei se existem os não registrados, mas Não, é só registrado. é só registrado. Estou Só, tentando só. dizer que o número é 240 Aham. mil registrados, que dá mais ou menos um, um pouquinho, 1,0 alguma coisa por cada 1.000 habitantes. Aham. Ou seja, então parece que existe um volume de profissionais formados, né? Eu escuto mais, para não falar assim, mais gente é fisioterapeuta, mais gente trabalhando, mas Sim. ainda é o que você está falando é que talvez bons técnicos, mas não com a visão de negócio. É isso. Eu diria que os dois, Celso. É. Falta, hoje falta no mercado, infelizmente, profissionais qualificados. A gente tem muita gente, tem muito fisioterapeuta. Então, a nível de número de profissionais, a gente tem bastante, mas falta a qualificação adequada. Esse é um É. ponto. O outro ponto é o fisioterapeuta entender que ele tem que ocupar o espaço dele, É. né? Ou seja, a fisioterapia tem que ser dele, tem que estar vinculada ao fisioterapeuta, ao profissional fisioterapeuta, e ele com responsabilidade para avaliar o paciente, para Sim. direcionar esse paciente, para tratar ele adequadamente e para entregar resultados em parcerias com a equipe multidisciplinar, seja o técnico desse paciente, o técnico de um triatleta ou de um corredor, seja o ortopedista que está vinculado a ele, seja a nível clínico, a nível cirúrgico. Então, falta o físio abraçar isso com mais responsabilidade, com mais coragem e mostrar que realmente ele é importante. Eu É. digo sempre, Celso, hoje, quando a gente fala de patologias ortopédicas especificamente, eu digo que a grande maioria delas está vinculada a algum tipo de desequilíbrio biomecânico ou desequilíbrio muscular. Uhum. E quem que é o profissional que entende de reabilitar esses desequilíbrios? O fisioterapeuta. É. Então a gente tem um campo dentro da ortopedia, principalmente dentro do esporte, gigantesco.
e que muita gente não está aproveitando esse campo para crescer e para se desenvolver. Quer dizer, ainda é uma boa oportunidade de negócio também, né? Gigante. Gigante. Pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar aqui nosso convidado, vai ter aqui embaixo todos os dados de rede social, Leonardo Pires, o Léo, da Ultra Esportes, a gente vai ter tudo como encontrá-lo aqui para poder comentar e trocar uma ideia com ele. Ele é um super fisioterapeuta, um cara muito legal de se conversar.